Bom dia a todos. Havendo quórum e presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Submeto à Câmara para aprovação a ata da 20ª sessão ordinária de 2015, distribuída eletronicamente. Ata em discussão, em votação, aprovada. Leitura do expediente. Não temos, senhor presidente. Comunicações da presidência e sorteios de processos também não temos. Palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador e auditores para comunicações e registros. Senhor presidente. Conselheiro Zé Antônio Pimentel. Fazer uma comunicação de retificação de ata ao SOM. Por meio dessa, solicito a retificação da ata da 27ª sessão em razão de equívoco na leitura na conclusão do voto proferido nos autos do processo TC 23 de 3 de 2007, prestação de contas anual do PROCON, assim onde se lê: aplico a penalidade e inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança pelo prazo de 5 anos. Leia-se: deixo de aplicar a penalidade de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança pelo prazo de 5 anos, em virtude do reconhecimento da incidência da prescrição da pretensão punitiva. Obrigado. Feita a retificação com a aquiescência do plenário, passamos à devolução dos processos com pedido de vista. Processo 4985/2013, fiscalização ordinária, auditoria Baneste S.A. Vista Ministério Público de Contas, primeira sessão. Esse processo, se eu não me salvo engano, o conselheiro relatou, ele é de competência do plenário, ele vai ser redirecionado para o plenário, não é isso? Isso, isso, presidente, porque eu vi um engano da minha assessoria, então o Ministério vai devolver, vou retirar de pauta, porque ele é do plenário. Ok, então ele vai ser retirado de pauta e encaminhado ao plenário. Apreciação de medidas cautelares. Não temos. Leitura de acordo e pareceres. Palavra com o conselheiro Abudib. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Acórdão TC 708/2015, processo TC 1447/2010, apenso TC 6323/2010, prestação de contas anual, referente ao exercício 2009 da Câmara Municipal de Conceição da Barra, regulares com ressalva, quitação, determinação, arquivamento. Acordo TC 816/2015, processo TC 8179/2014, prestação de contas bimestral, terceiro bimestre de 2014, Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, saneamento, omissão, arquivamento. Acordo TC 817/2015, processo TC 2415/2012, apenso TC 6027/2013, prestação de contas anual, referente do exercício 2011, Fundo Municipal de Saúde de Alegre, contas regulares, multa, determinação, arquivamento. É só, senhor presidente. Concedo a palavra ao conselheiro Zé Antônio Pimentel. Acordo TC 788/2015, processo TC 4618/2009, Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, representação, afastar ressarcimento, desconversão da tomada de conta especial, retorno na natureza da representação, procedência, deixar de aplicar multa, recomendação, arquivar. Acordo TC 787/2015, processo TC 3123/2014, Câmara Municipal de Domingo Martim, prestação de contas anuais, exercício 2013.
Responsável, Júlio Maria dos Santos. Regular, quitação, arquivar. Somente, senhor presidente. Acórdão TC 789-2015, processo TC 7826-2014, Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, prestação de contas bimestral, terceiro bimestre de 2014, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 821-2015, processo TC 586-2015, Prefeitura Municipal de Pancas, prestação de contas bimestral, quinto bimestre de 2014, multa, reiterar notificação, prazo 15 dias. Passamos ao julgamento dos processos em pauta. Ah, não, desculpa. João, desculpa. Tem a palavra, presidente? Não podemos dizer que é a pressa de terminar, que nós estamos começando, né? A palavra ao conselheiro João Luiz Lovati. O acórdão TC 791-2015, processo TC 5294-2014, Fundo Municipal de Assistência Social de São Gabriel da Palha, prestação de contas bimestral, primeiro e segundo bimestre de 2014, saneamento da omissão, arquivar. É só, presidente. Ok, obrigado. Passamos ao julgamento dos processos em pauta. Com a palavra o conselheiro Sérgio Abudib. Obrigado, presidente. Inicio com o processo 2560-2014, é uma prestação de contas anual, referente ao exercício 2013 da Prefeitura Municipal de Vila Nova do Imigrante. Eu estou acompanhando o entendimento técnico, o parecer ministerial da Lavra do eminente Procurador-Geral, doutor Luiz Henrique Anastácio, votando pela emissão de parecer prévio pela aprovação e posterior arquivamento. Não há divergência. Processo a seguir, 6795-2015, é um relatório de gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Cachoeira de Itapemirim. Eu estou votando pela emissão de alerta em face dos gastos com o pessoal teria ultrapassado o limite. Processo a seguir, 6705-2015, relatório resumido de execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Pedro Canário. Também voto pela emissão de parecer de alerta em face de não atingir as metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Da mesma forma, processo 6778-2015, também um relatório de execução orçamentária, desta vez referente à Prefeitura Municipal de Conha, também emissão de parecer de alerta em face de não atingir as metas da LDO. Processo 6801-2015, também um relatório resumido de execução orçamentária, Prefeitura Municipal de Cachoeira de Itapemirim, também emissão de parecer de alerta em face de não atingimento das metas da LDO. Processo 5478-2012, tomada de contas especial, Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, cuja instauração foi determinada por essa Cor de Contas, decisão 3542-2012, ao Poder Executivo de Barra de São Francisco, referente a supostas irregularidades na sessão do servidor Patrick Manhães de Almeida, nos exercícios de responsabilidade do senhor Valdez Cavalcante, 2008 e 2009. A Aratec, através da instrução técnica inicial, sugeriu, instrução técnica 124/2015, citação do atual prefeito em razão do descumprimento dessas decisões, combinando o não encaminhamento dos autos da tomada de conta. Entretanto, o chefe do Poder Executivo Municipal de Barra de São Francisco solicitou novo prazo para providenciar a complementação da referida tomada de contas com o objetivo de cumprir todas as formalidades legais que a instrução normativa desta Corte estabelece. Solicitei informações à 6ª Secretaria de Controle Interno, que apresentou uma listagem de 22 tomadas de conta em andamento no município de Barra de São Francisco.
Ante o exposto, respeito ao princípio contraditório e ampla defesa, em face das dificuldades da administração municipal para o cumprimento do prazo estabelecido, em contraponto com as demais em andamento naquele município, estou votando a prorrogação de prazo da presente por 45 dias, oportunizando o prefeito a conclusão da mesma. Há uma quantidade muito grande de tomadas de contas naquele município, e nós sabemos que uma prefeitura, às vezes, não tem quantidade de servidor com a condição de realizar mesmo. Estou deixando de aplicar a multa, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Conceda a palavra ao conselheiro Zé Antônio Pimentel. Desculpa, conselheiro. Hoje eu estou meio... Há uma pequena divergência, coloca em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, como voto, conselheiro Pimentel? Relator. Eu também acompanho o relator. Agora passa a palavra a Vossa Excelência. Não, ainda não. Também, né? Vossa Excelência não quer assumir aqui hoje, não? E o Fluminense nem jogou ontem. Pois é. A emoção do R10, né? Conselheiro Sérgio Abudib, relator, processo 2560, 2014, parecer prévio pela aprovação, arquivar. Processo 6795, 2015, alerta. Processo 6705, 2015, alerta. Processo 6778, 2015, alerta. Processo 6801, 2015, alerta. Processo 5478, 2012, prorrogação de prazo, 45 dias. Agora sim, palavra com o conselheiro Zé Antônio Pimentel. Obrigado, senhor presidente. Conselheiros, doutor Heron, Ministério Público de Contas, senhoras e senhores. Processo 3608-2014, Prefeitura Municipal de Iguaçuí. O presente feito cuida da omissão no envio da prestação de conta bimestral referente aos períodos do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto bimestre e os meses 13 e 14 do exercício de 2013 da Câmara Municipal de Iguaçuí, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Iguaçuí, sob a responsabilidade da senhora Vera Lúcia Costa. Em que pesa a ocorrência de irregular notificação e citação da responsável por meio do termo de notificação 996-2014 e termo de citação 1657-2014, até o presente momento, o jurisdicionado não encaminhou a documentação das prestações de contas bimestrais, apresentando tão somente justificativas sobre o não envio. As razões das justificativas elencadas pela responsável, em síntese, informam sobre a complexidade do envio de dados, aliado às mudanças que os novos gestores tiveram que providenciar, tanto nos setores contábeis, financeiro e patrimonial, bem como as dificuldades com a adaptação a um novo plano de contas aplicado ao setor público, que foram devidamente relatados à AMUNES, que inclusive solicitou a este Tribunal de Contas que prorrogasse o prazo para o envio dos dados, sendo devidamente atendida. Diante das inovações apresentadas pelo novo sistema, cuja tecnologia é mais autorizada, a Secretaria-Geral do Controle Externo constatou a grande dificuldade que o jurisdicionário tem tido para atender às exigências impostas pelo sistema Cidade Web, referente ao exercício de 2013. Desta forma, considerando que a ausência de envio das informações bimestrais no sistema Cidade Web referente ao exercício de 2013 não comprometem a apreciação e julgamento das contas do gestor jurisdicionado do TSE, considerando que o sistema foi concebido para não necessitar das informações de 2013 para validar as de 2014, considerando que o acompanhamento e aferição dos limites fiscais tem como base as informações declaradas do sistema LRF Web, considerando, por fim, que os jurisdicionados que ainda não conseguiram tramitar e homologar os balancetes até
o mês 14 de 2013, estão buscando auxílio junto à equipe técnica desta casa, visando a resolução dos problemas técnicos enfrentados. Por fim, analisando todo o processo, ante o grande número de unidades gestoras que ainda estão em débito em relação às prestações de contas bimestrais do exercício 2013, divergindo da área técnica do Ministério Público Especial de Contas, submeto aos novos conselheiros a proposta de voto para que essa Corte de Contas se abstenha de emitir nova notificação e citação à responsável, a senhora Vera Lúcia Costa, em caráter definitivo pela ausência do envio das prestações de contas bimestrais relativas ao exercício 2013, sugerindo o arquivamento dos autos. Tem essa divergência, devolvo para a Vossa Excelência. Coloca em discussão, havendo divergência. Eu gostaria de solicitar a vista desse processo, conselheiro. Ok, vista ao Ministério Público de Contas. Processo 3687-2015, Câmara Municipal de Muqui, prestação de contas anual, exercício 2014. Acompanhando a área técnica do Ministério Público de Contas, voto pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Muqui, exercício financeiro de 2014, figurando como responsável o senhor Eros Procoli, dando-lhe devida quitação. Arquivo-se após o trânsito julgado. Processo 4985-2013 é o processo que, vista com o Ministério Público, está devolvendo para que a gente possa encaminhar ao plenário. Processo 7746-2015, Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, Henrique Zanotelli Vargas, Prefeito Municipal. Conforme o artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, voto no sentido que seja emitido parecer de alerta ao senhor Henrique Zanotelli Vargas, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, conforme demonstrada em Instrução Técnica Inicial ITI 1539-2015. 7747-2015, Prefeitura Municipal de Vila Varela, Prefeito Municipal Luiz Mar Belqui. Também voto sentido que seja emitido parecer de alerta, conforme a Instrução Técnica Inicial ITI 1538-2015. Processo 649-2015, é uma denúncia. Trata os autos de denúncia protocolizados neste tribunal em fevereiro de 2005, noticiando possíveis irregularidades decorrentes do procedimento licitatório convite 5/2004 e respectivo contrato 24/2004, cujo objeto foi a execução de obras para recomposição de pavimentação asfalto da Avenida Governador Carlos Lindenberg e Dr. José Fará. Consoante informações constantes dos autos, verifica que desde a ocorrência da citação válida do responsável 01/10/2008 até o presente momento, passaram-se mais de 7 anos. Diante disso, a área técnica, ponderando que as irregularidades possuem natureza apenas formal e não importam em qualquer indicativo de dano ao erário, sugere a aplicação do artigo 375 da Resolução TC 2011-2013, que autoriza a extinção do processo ainda em fase de instrução por ausência de justa causa, visto tratar-se de hipótese de inexistência de imputação de débito. Ante todo exposto, acompanhando o entendimento do corpo técnico ministerial, voto com base no artigo 71 da Lei Orgânica do Tribunal, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas, extinguindo-se os autos com solução de mérito. Após o julgado, arquive-se. Processo 24/2008, eu vou adiar. Somente, senhor presidente. Conselheiro Zé Antônio Pimentel, relator. Processo 3608-2014, vista Ministério Público Especial de Contas. Processo 3687-2015, regular quitação arquivar. Processo 4985-2013, retirado de pauta, após a devolução do Ministério Público. Encaminhado ao plenário. Processo 7746-2015 e 7747-2015, alerta. Processo 649-2005,
reconhecer prescrição, extinguir o feito. Processo 24/2006, adiado. Passo a relatar os processos sob minha responsabilidade. O processo 6756/2010, eu vou adiar. Processo 6758/2014, os autos versam sobre representação com pedido de provimento liminar, cautelar, inaudita altera parte, formulada pela empresa Trivale Administração Limitada, em face de supostas irregularidades encontradas no pregão eletrônico 01/2014, tem por objeto a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de administração de convênio, refeição, alimentação, através do fornecimento de cartões eletrônicos, com créditos eletrônicos mensais, disponibilidade de senha individual, com tecnologia de chip para os empregados da CETURB, Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória. O caso em comento, conforme notas taquigráficas juntadas aos autos, folhas 276 a 283, traz à baila uma situação que emerge no âmbito dessa segunda Câmara, cujo ensejo oportuniza um possível balizamento relativamente ao proceder dos julgadores deste órgão fracionário na eventualidade de sua ocorrência. A referida situação alude à viabilidade do julgamento pela improcedência de determinada representação, com fulcro no artigo 95, inciso 1, concomitante com o artigo 99, parágrafo 2º, da Lei Complementar 621/2012, a partir da manifestação formalizada pela área técnica, em sede de manifestação técnica preliminar, em vez de ser oportunizada a manifestação no mesmo sentido, tão somente em sede de instrução técnica conclusiva, nos moldes do artigo 319 do Regimento Interno deste Tribunal. Nos autos do processo TC 6758/2014, por exemplo, por meio de manifestação técnica preliminar 11/2015, opinou a área técnica pela improcedência da representação, com o consequente arquivamento, por entender não ter sido constatada ilegalidade ou irregularidade. Em sentido diverso, o Ministério Público de Contas, folha 72, pugnou pelo prosseguimento do feito nos termos do artigo 311, parágrafo 2º, artigo 319 e artigo 47, inciso 3, letra D, todos do regimento interno deste tribunal. Tal posicionamento, conforme dito alhures, foi reafirmado por meio do parecer PPJC 3319/2015, cuja fundamentação se baseia essencialmente no princípio da legalidade, uma vez que, na visão do Parquet de Contas, a convolução de uma MTP em ITC suprimiria a análise dos autos pelo órgão regimentalmente constituído para tais fins, qual seja o NEC, Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas. A despeito dos argumentos aventados pelo Ministério Público de Contas, no caso em comento, entendo que objetivamente alguns fatos, a título de conveniência temática, devem ser destacados. Neste processo TC 6758/2014, o Ministério Público de Contas, ante a manifestação da área técnica pela improcedência da representação, pugna pelo prosseguimento do feito, sob pena de se estar infringindo o artigo 319 no regimento interno desta Corte de Contas. Porém, nos processos TC 8878/2014 e TC 11602/2014,
O Ministério Público de Contas, ante idêntica manifestação da área técnica, pela improcedência da representação, anui com os argumentos levantados nas respectivas MTPs 891-2014, 98-2015, pugna pela improcedência das representações e, consequentemente, pelo seu arquivamento. Ora, não se trataria da mesma situação em ambos os casos? Em outras palavras, não se trataria justamente do acolhimento da MTP como peça suficiente para análise e opinamento pela improcedência de uma determinada representação? Creio que sim. Portanto, ante a incoerência nos posicionamentos há pouco explicitados, resta saber: seria a MTP que opina pela improcedência de uma representação, em todos os casos submetida a este órgão, manifestação suficiente para ser recebida como ITC? Penso que o ponto nodal da presente discussão reside neste questionamento. Entretanto, entendo que a solução seja de fácil alcance. Isto é, conquanto não seja de bom alvito esvaziar o conteúdo normativo do artigo 319 do regimento interno deste Tribunal de Contas, de modo a generalizar o acolhimento de MTPs como instruções técnicas conclusivas, entendo que, casuisticamente, a norma pode ser flexibilizada, assim como ocorreu nos processos TC 8878-2014 e TC 11602-2014, inclusive com a anuência do Ministério Público de Contas. Nesses casos, alicerçado no princípio da eficiência, da celeridade processual, da razoabilidade e também fundado no princípio do interesse público, entendo que seja possível e pertinente que tal recebimento se operacionalize ante a irrefragável existência nos autos de elementos robustos que justificam o recebimento de MTP como peça técnica capaz de propor de forma definitiva a improcedência de determinada representação. Cumpre ressaltar que, por elementos robustos, remeto àqueles fatos incontestes prontamente comprovados nos autos e que estejam alinhados com a legislação pertinente e ou jurisprudência dominante. Dito isso, no caso em tela, conforme se poderá depreender do item 3.1 desta decisão, e adiantando a tratativa a ser verificada neste item, concluir-se-á pela existência casuística destes elementos robustos que, respectivamente, confirmam a posição do Tribunal de Contas da União, publicada no informativo TC1 97, que crê ser aceitável a exigência de cartão equipado com chip de segurança, estando o uso dessa tecnologia envolta pela discricionariedade do contratante. Demonstram que a fixação da taxa de administração negativa, do modo como foi descrita no edital de licitação, vale dizer, impondo o valor mínimo de menos 0,125% para a taxa de administração, garante a classificação de propostas mais vantajosas para a administração. Evidenciam que a comprovação de responsável técnico registrado no Conselho Regional de Nutrição denota-se numa requisição padrão em procedimentos licitatórios, cujo objeto faz alusão à contratação de empresa especializada em prestação de serviço de administração de convênio refeição-alimentação. Por conseguinte, diante de todo o exposto, divirjo do posicionamento esposado pelo Ministério Público de Contas, em conformidade com a área técnica por meio do MTP 11/2015, me posiciono, no caso concreto, pela possibilidade de se julgar improcedente a presente representação, ainda que respaldada em manifestação técnica formalizada em sede de MTP, por entender que há, no caso vertente,
elementos robustos que justificam o seu recebimento como peça conclusiva. Diante do exposto, ao discordar do posicionamento do Ministério Público de Contas, exteriorizado por meio do parecer PPJC 3319, e acolhendo o posicionamento da área técnica, eu voto nos seguintes termos. A, pela improcedência da representação, na forma do artigo 95, inciso 1, e 99, parágrafo 2º, ambos da lei complementar 621/2012, com consequente arquivamento. B, seja cientificado o representante do teor desta decisão. Havendo divergência, coloque em discussão. Senhor presidente. Pois não. A despeito sem querer discutir a questão de fundo, a questão da representação, mas a postura do Ministério Público de Contas pode ser divergente, porque são 3 membros com independência funcional, né, com independência de concepções sobre o tema, mas eu, particularmente, sempre acho que não deveria ser suprimida essa instância do núcleo de conclusivas para essas questões. Nós convolarmos uma MTP em conclusiva, em instrução técnica conclusiva, eu acho que seria um precedente que eu entendo que, além de ser contra o regimento interno, né, deixaria a cargo de cada relator uma certa subjetividade nessa avaliação. Então, eu vou solicitar a vista do processo para poder confrontar essas manifestações do Ministério Público de Contas e trazer uma posição, a minha posição sobre esse aspecto. Ok, vista o Ministério Público de Contas. Processo seguinte, 6623/2013, Tribunal de Contas da União, representação. Eu estou retirando o presente processo de pauta, com seu consequente envio ao Ministério Público Especial de Contas, considerando a prescrição da pretensão punitiva suscitada pela área técnica desta Corte. Processo 3776/1996, apenso 3687/1996, prestação de contas anual e relatório de auditoria, período janeiro-junho de 1987, da Prefeitura Municipal de Ibatiba, referente ao exercício de 1987, responsabilidade do senhor José Alcuri de Oliveira, protocolizada neste Tribunal de Contas em 16 de março de 1988. As folhas 48 dos autos, o então chefe de grupo de controle de resultados, após análise da documentação apresentada junto ao balanço geral, constata, aspas, a sua regularidade quanto à sua execução orçamentária e financeira, bem como a elaboração técnico-contábil, fecha aspas. Editada a instrução técnica inicial em 15 de nove de 1988, pelo inspetor-chefe da 4ª ICE, noticiado que apuradas irregularidades relativas à não observância de princípios e normas atinente a atos e fatos com repercussão financeira, orçamentária e patrimonial. O contraditório não se estabeleceu em face da omissão do dirigente do município em apresentar justificativas, sendo recomendado pela conselheira relatora, por voto, pela rejeição das contas de 1987, apresentadas pelo senhor José Alcuri de Oliveira, prefeito municipal de Ibatiba. De fato, expedidos os ofícios ao presidente da Câmara Municipal de Ibatiba e ao prefeito, dando ciência da rejeição das contas de responsabilidade do senhor José Alcuri, relativa ao balanço geral de 1987, também encaminhado o processo ao promotor de justiça da comarca de Ibatiba
e ao Procurador-Geral de Justiça. Por meio do ofício MPI 02997, de 8/7/97, a promotora de justiça da comarca de Ibatiba comunica que o senhor José Alcure de Oliveira quitou seu débito no valor de 211,44 FIR, juntando o DAN datado de 10/7/97, no valor de R$ 192,58. As folhas 82, vem o procurador-chefe da Procuradoria de Justiça de Contas, em 8/8/97, justificando a ausência de dolo ou má-fé nas irregularidades cometidas, opinar, aspas, no sentido que seja sanado o processo, julgando-se em consequência regular o relatório de auditoria, tornando subsistente o parecer 13988 e, em face da regularidade dos procedimentos e recolhimento de débito, conclui, fecha aspas, pelo arquivamento dos presentes autos. Em 7/2/2001, o então coordenador do NCD, CDOC, Dr. Sebastião Carlos Rana de Macedo, pede prosseguimento aos trâmites legais e regimentais, em face do opinamento constante às folhas 82 não ter sido cumprido pelo plenário da Corte. Em 12 de dezembro de 2013, recebido pelo gabinete desse relator, o processo com informações da chefia de gabinete da presidência, dando conta de que, embora conste em controle interno do Tribunal de Contas a permanência do processo no gabinete da presidência, de fato o mesmo encontrava-se fisicamente na Controladoria Geral Administrativa. Dando andamento ao processo, pede o cumprimento da manifestação do Ministério Público de Contas constantes à folha 82 do processo. Provocadas as folhas 89 dos autos, veio o Ministério Público Especial de Contas emitir o termo de verificação 027/2015, folhas 92, certificando o pagamento da quantia constante no parecer prévio 13988, opinando pela quitação ao gestor. Diante do exposto e tudo mais do que os autos consta, voto com base na resolução 261/2013, lei complementar 621/2013, aplicando o princípio do tempus regit actum, sem prejuízo dos atos realizados sob a égide da lei anterior, propondo, pelo saneamento do processo, tendo em vista o recolhimento do valor exato da penalidade imposta por meio do DAN, datada de 10/7/97, valor R$ 192,58, folha 77 e 79, expedição do termo de verificação, número 027/2015, fato determinante de saneamento do feito como quitação. Notificação ao senhor José Alcure de Oliveira, ex-prefeito municipal, acerca da decisão tomada pelo plenário. Remessa dos autos ao Ministério Público Especial de Contas, na forma do artigo 62, parágrafo único, Lei Complementar 621/2012, após arquivamento dos autos. É só. A divergência. Só um esclarecimento ao relator. Está se dando saneamento ao processo, além da quitação? Saneamento do processo. Esse parecer prévio já foi enviado para a Câmara, né? Foi enviado à Câmara e ao promotor, e veio uma quitação, né, um comunicado de quitação, que foi analisado
foi analisado pelo procurador-chefe da Procuradoria de Justiça de Contas da época, né? Em 8 de 97, e ele opinou no sentido que seja o processo sanado, julgando-se como regular relatório de auditoria, tornando insubsistente o parecer 139/88. A Câmara certamente não julgou essas contas ainda, a Câmara Municipal. Não há nenhuma relação, nenhuma informação sobre esse assunto. Sobre a Câmara. Eu vou pedir vista do processo, porque aqui nas nossas informações junto ao Workflow, não há, eu, por exemplo, não sei qual seria essa irregularidade. Porque o processo é de 87, né? Tá bom. Eu concordo, mas porque ficamos... nós estamos alterando uma prestação de contas de irregular para regular, né? Então, devido a essa... Fica com vista, Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Conselheiro Sérgio Borges, relator. Processo 6756-2010, adiado. Processo 6758-2014, vista Ministério Público de Contas. Processo 6623-2013, retirado, encaminhado ao Ministério Público Especial de Contas. Processo 3776-96, vista Ministério Público Especial de Contas. Concedo a palavra ao conselheiro João Luiz Lovati. Senhor presidente, senhoras e senhores, passo a relatar atos de pessoal, admissão no Instituto Capixaba de Pesquisa e Assistência Técnica e Extensão Rural de Clésio Lisboa do Carmo, com proposta de voto pelo registro. Na Prefeitura Municipal de Vitória, admissão de Honorato Henrique Pasolini Martins, com proposta de voto pelo registro. Esse processo seguinte de aposentadoria do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Vitória, de Genilsa Gonçalves de Faria, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. No Instituto de Previdência dos Servidores do município de Mimoso do Sul, aposentadoria de Patrícia Tunholi Horta Vivas, registro. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, pensão interessada Alzira de Queiroz Rios e outros, registro. E os processos de editais de concurso da Prefeitura Municipal de Vitória, referente ao processo 11.067/2014, devolver a origem. E no processo 2326/2011, também edital de concurso da Prefeitura de Vitória, devolver a origem. É só. Proclamo o resultado na forma relatada pelo conselheiro João Luiz Lovati. Concedo a palavra ao conselheiro Eduardo Pérez. Senhor presidente, processo de pessoal, Prefeitura Municipal de Vitória, registro da admissão de Elaine Pereira da Silva, Eduardo Cassep Lois, Heron Hering da Silva, Maurício José Rangel Carvalho, Leonardo Zerúrio Tovar, Frederico Martins F. de Paiva Brito. Agora, processo do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro da aposentadoria de João Marcelino Pereira da Silva, José Carlos Soares Mangaravite, Márcia da Consolação de Moura e Souza, Maria das Graças Constantino, Edna Maria Chepe da Silva, Solange Machado Moraes, Dilcineia Reis Batista, Ana Maria das Graças Silva, Gilda Soares Miranda, do Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, registro da aposentadoria de Leonilce Espada, do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos
do município de Vitória, registro da aposentadoria de Adesita Rodrigues de Lima, e do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo, registro da pensão de Antônio Pinheiro da Silva e registro da pensão de Aguilar José Bravin. E é só, senhor presidente. Proclamo o resultado na forma relatada pelo conselheiro Eduardo Pérez. E agradecendo a proteção de Deus, nada mais havendo a tratar, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada no dia 12 de agosto, quarta-feira, às 10 horas. Está encerrada a sessão.